conheça a luz do sol, esquece a academia e pede demissão do seu emprego. Abril de 2026 não chegou para ser só mais uma temporadazinha. Ela chegou para declarar guerra ao seu tempo livre. A gente sabia que o retorno de ReZero e Slime seriam grandes, mas o que ninguém te avisou é que os novos estúdios decidiram lançar as maiores promessas de cada década exatamente ao mesmo tempo. Enquanto todo mundo tá olhando para as sequências, tem um anime de fantasia estética e um thriller psicológico estilo Death Note comendo pelas beiradas, e podem facilmente ser os melhores animes do ano. E eu vou te provar o porquê. Eu separei o joio do trigo. Aqui estão os 10 animes de abril que vão fazer você cancelar todos os seus planos de 2026. Vamos pro top 10. Os Cavalos de Batalha. Ayano Koji Kiyotaka. Se você conhece esse nome, você já tá dentro de tudo. Se não sabe, esse é o protagonista mais frio, mais calculista e mais perturbadoramente competente que o anime do tempo moderno já produziu. Um cara que literalmente manipula todo mundo ao seu redor, sem nunca parecer que tá fazendo nada. Estranho. A quarta temporada entra no segundo ano do colégio, e isso muda o jogo completamente. Os alunos de séries diferentes, novas dinâmicas de poder e o exame de sobrevivência em uma ilha desabitada, igual na primeira temporada, só que dessa vez todas as turmas participam. O primeiro episódio já estabeleceu que as regras antigas não valem mais. As alianças que existiam foram redesenhadas. E Ayano Koji, ele continua exatamente igual. Calmo, observador e esperando o momento certo para botar aquilo na mesa e mandar medir. Classroom of Elite é o anime que vai fazer você pausar o episódio para entender o que acabou de acontecer. E quando você entender, já vai ter assistido mais um episódio sem perceber. Essa temporada parece muito interessante, os designs foram refeitos, mas não é algo que impacta tanto a experiência. Pessoalmente, eu estou gostando muito. O Ayano Koji está começando a mostrar quem ele realmente é. E aquela olhada que ele deu, não sei não, hein? Quem assistiu o episódio 5 vai entender a referência. Dr. Stone, Science Future, parte 3. Senku tá indo pra lua. Para, pense no que isso significa. Um cara que começou do zero reconstruindo a humanidade a partir de uma aldeia de pedra primitiva vai nessa parte final fechar a jornada no espaço. Dr. Stone nunca foi o anime mais hypado da temporada, mas é consistentemente um dos mais bem escritos. Cada arco tem uma lógica interna precisa. Cada conquista científica foi construída cena por cena durante todas as temporadas. E agora chegamos no encerramento de saga. A recepção dos primeiros episódios confirma que os leitores do mangá já sabiam. Isso aqui é um final que honra cada segundo que você investiu. Se você parou no meio do caminho, volta, porque quando esse final chegar, você vai querer ter estado presente. Tensei Shitara Slime Data Ken. Rimuru não é mais um sobrevivente, é um rei, e a quarta temporada chegou para lembrar o mundo inteiro disso. São quase 65 episódios confirmados. Isso é coisa de 2 temporadas inteiras jogadas numa só. A quarta temporada tem mais episódios do que as 3 primeiras juntas. Eles confirmaram episódios até 2027. Isso não é temporada, é uma saga inteira. E o tipo de produção que o estúdio só faz quando sabe que tem material bom o suficiente para sustentar. Isso não é uma temporada normal. É a aposta mais ambiciosa que o anime Sekai já fez nos últimos anos. E o estúdio 8-Bit não tá brincando. Mas o que tá acontecendo de fato na história? Tempest acabou de entrar no Conselho do Ocidente, e ao mesmo tempo o Império Oriental tá fazendo exercícios militares em escala de guerra. É o tipo de xadrez político que você assiste com o queixo apoiado na mão, tentando entender quem vai trair quem primeiro. Os vilões centrais dessa temporada são Granbel Rosso, um ex-herói que lidera os 5 anciões, e sua neta Maribel, que enxerga o crescimento de Tempest como uma ameaça existencial. E o detalhe perturbador, Maribel já controla as 2 maiores entidades do poder do Ocidente, o Conselho e os 5 Anciões. Rimuru está entrando numa guerra política que ele nem sabe que já começou. E depois disso vem o arco da invasão imperial, o conflito militar de maior escala que a série já produziu. A abertura é de Eir Aoi, com uma energia que encaixa perfeitamente com a tensão crescente da temporada. Leodora e Hinata aparecem no trailer. Se você sabe o que isso significa, você já deve estar muito ansioso. E se você não sabe, logo você vai descobrir o que o Slime guardou para usar no melhor momento possível. Isso não é mais Power Fantasy, de Salaryman virando Slime. É política, traição, guerra e a pergunta que a série sempre adiou: até onde a paz que Rimuru construiu consegue aguentar
quando o mundo inteiro decide que ele é grande demais para deixar crescer. ReZero, quarta temporada. Vou ser direto, o arco 6 de ReZero, a Torre de Vigília de Pleiades, é o que a Light Novel descreve como o ponto onde a série parou de ser fantasia e virou horror psicológico. Não é exagero. Após a batalha de Pristela, Subaru carrega um peso impossível. Ren dorme sem fim, devorada pela autoridade da gula. Julius teve o próprio nome apagado da memória de todos. A única esperança é uma torre no meio do deserto de Alcria, que nem Reinhard, o cavaleiro mais forte da história, conseguiu conquistar sozinho. O primeiro episódio estreou em 8 de abril e entrou imediatamente no topo dos rankings de antecipação de 2026 no Japão. E dizem que esse é o arco mais brutal de ReZero. Esse é o evento do ano, e tem gente dormindo nele porque ficou olhando pro hype das estreias. Falando em estreias, o próximo bloco é onde a temporada começa a ficar realmente interessante. As estreias Premium. Nippon Sangoku. Esse chegou quieto, ninguém tava gritando sobre Nippon Sangoku nas redes antes de estrear. E aí, o primeiro episódio aconteceu. A série começa aparecendo anime de samurai do período Edo. A ambientação clássica, personagem de katana, Japão feudal. Então, sem avisar, surgem helicópteros, armas de fogo modernas, aviões de combate no mesmo universo, no mesmo episódio. Nippon Sangoku é ficção científica história num Japão devastado por séculos de guerra e colapso político, onde a missão do protagonista, Aoteru, é nada mais, nada menos do que restaurar o país. O primeiro episódio foi elogiado pela animação como uma das mais impressionantes da temporada. E a promessa de múltiplas camadas de plot sendo reveladas aos poucos coloca isso como um anime que, em 3 meses, vai ter todo mundo perguntando por que não começou antes. Guarda esse nome. E agora a lenda voltou. Yomi no Tsugai. Hiromu Arakawa. Estúdio Bones. Fullmetal Alchemist Brotherhood. É, para a grande parte da comunidade global, o melhor anime já feito. Agora a mesma autora e o mesmo estúdio voltaram juntos. Só isso já move qualquer conversa sobre essa temporada. Yomi no Tsugai começa numa aldeia tradicional japonesa, com 2 irmãos como protagonistas. Lembra alguma coisa? A marca de Arakawa está em todo lugar. Laços familiares que pesam de verdade, dualidade moral, violência que não é espetáculo, mas sim consequência. O primeiro episódio termina com o personagem Gabu arrancando cabeças na frente de crianças sem hesitar. Olha essa cena. A crítica especializada, incluindo os maiores canais de análise do Ocidente, colocou isso como o pique número 1 da temporada. Não é porque é FMA, mas porque Arakawa demonstrou em 2 episódios que tem paciência, estrutura e intenção. O tipo de mangaka que não desperdiça uma cena sequer. A Bones entregou um dos primeiros episódios tecnicamente mais sólidos do ano. Animação de combate que não aparece com esse nível em qualquer temporada. E a história mal começou. Mas o anime que está sendo chamado de o sucessor de Frieren, esse ainda não apareceu aqui. Witch Hat Atelier. Frieren terminou a 2ª temporada. Todo mundo ficou com aquela saudade específica de uma fantasia que respira, que tem beleza visual de fazer dó, que trata o espectador como adulto sem precisar ser violenta para parecer ser séria. A Bug Filmes e o mangá de Kamomi Shirahama chegaram no momento exato. Witch Hat Atelier acompanha Coco, filha de uma costureira que descobre que magia não é dom de nascença, é conhecimento, é desenho, é intenção. E essa descoberta desencadeia uma catástrofe que vai guiar toda essa série. O mangá tem Heather Award e Eisen Award. A adaptação estreou em menos de uma semana e entrou no top de streaming da Crunchyroll, na 2ª posição, a maior estreia da plataforma desde Frieren. Os críticos de Anime News Network usaram a palavra imaculado, sem aspas no preview. A animação, de mãos desenhando feitiços, quadro a quadro, é de parar completamente o que você estiver fazendo. Se você quer saber qual anime vai brigar para ser o melhor anime do ano em dezembro, você tá olhando para ele. Mas o terceiro bloco tem um que vai te surpreender de verdade. As Joias Ocultas. Eu tenho um sonho de chegar aos 1000 inscritos até o fim de junho, antes da Copa do Mundo. Se você puder ajudar esse meu sonho, eu te agradeço muito. Marie Getoshin. A premissa parece piada. Um assassino profissional que usa veneno, letal em qualquer situação de combate e completamente travado na frente de qualquer mulher. O clã quer que ele se case. Ele contrata uma golpista matrimonial profissional
para ensiná-la a namorar. Parece absurdo, é absurdo. E a Bones, a mesma Bones do FMA, a mesma Bones do Demons, pegou esse mangá e transformou no anime que tá sendo o clipe viral da temporada. Cada cena de ação tem aquela fluidez inconfundível de estúdio que sabe o que faz. A comédia funciona porque o contraste é honesto. O personagem não é idiota, ele é genuinamente incapaz de processar a emoção fora de um contexto de combate. E isso gera situações que rendem recorte através de recorte no Twitter e no TikTok. Marie Toshin não vai ganhar anime do ano, mas é um anime que você vai mandar pro seu amigo que não assiste anime com a legenda: cara, assiste só esse trecho. E ele vai assistir a série inteira até o fim de semana. Akane Banashi, uma contação de histórias performática tradicional japonesa. Isso soa nicho demais para ser um anime de retenção, certo? Mas a Anime News Network chamou o primeiro episódio de um dos melhores episódios de estreia que eles já cobriram, o mangá da Shonen Jump semanal com protagonista feminina Akane, que quer subir no palco dos mestres que destruíram a carreira de seu pai e provar que é melhor que todos eles. É uma história de vingança, de arte e de uma menina que transforma a raiva em performance. O que o estudo Zenix, eu não sei se eu falei certo, eu peço desculpas, eu vou deixar na legenda, faz com que as sequências de cena na animação não tenham precedentes. Você consegue sentir o público imaginário reagindo, consegue sentir o peso das palavras sendo construídas em tempo real na tela. Imagina o impacto disso quando o personagem encontra o adversário que destruiu o seu pai. Essa cena vai ser falada por muito tempo. Akane Banashi é o anime que você vai recomendar daqui 6 meses quando todo mundo já tiver descoberto. Ou vai ser o primeiro a recomendar. Antes de todo mundo, a escolha é sua. E o próximo é o que eu tava aguardando e guardando pro final para contar para vocês. Liar Game. Antes de Squid Game, antes de Tomodachi Game, antes de qualquer Death Game virar tendência, existia Liar Game, o mangá de Shinobu Katani. É o blueprint do gênero inteiro. E ele finalmente chegou como anime, com a Madhouse de Hunter x Hunter e Death Note One Punch Man. Essa é a lista das obras que a Madhouse entregou. Não é coincidência que eles foram escolhidos para isso. A premissa: Nao Kanzaki, uma das pessoas mais honestas que existem, recebe 100 milhões de ienes em uma carta. Você foi selecionado para o Liar Game. O jogo é simples: roubar o dinheiro do adversário antes que ele roube o seu. Sem violência, sem armas, só mentira, traição, teoria de jogos de guerra e psicologia pura. Para sobreviver, ele busca Akiyama, um ex-golpista gênio saído recentemente da prisão. E o que Liar Game faz que 99% dos Death Games não fazem é isso. Você pausa o episódio, você precisa pensar, você precisa entender o plano antes que o personagem o execute. E quando o executa, você fica com a boca aberta. A recepção do primeiro episódio confirmou tudo o que os leitores prometiam. A Madhouse entendeu o DNA da obra. E se você ainda não começou, começa hoje. Porque quando essa temporada acabar e todo mundo estiver falando sobre o Liar Game, você vai querer ter estado lá desde o começo. Essa é a temporada, Re:Zero entregando o arco que a comunidade esperou por anos, Witch Hat Atelier e a obra de Arakawa brigando por anime do ano, e Liar Game e Akane Banashi esperando só você prestar atenção neles. Abril de 2026 não veio para ser só mais uma temporada, ela veio para ser lembrada. E sua vida social foi a primeira baixa dessa incrível temporada. Eu tenho um sonho de chegar aos 1000 inscritos até o fim de junho, antes da Copa do Mundo. Se você puder ajudar esse meu sonho, eu te agradeço muito. E bem aqui na tela eu vou deixar o outro vídeo do canal, o primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu, dá uma acompanhada que eu tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo vídeo.